turminha, tudo bem com vocês? Bom, esse aqui é o canal de Nutrição Animal Fácil, onde nós estamos gravando e postando aulas das disciplinas de nutrição de não ruminantes, formulação de rações, dietas e suplementos para animais, e também análise e controle de qualidade dos alimentos para animais. Hoje nós vamos falar a respeito de formulação de ração para aves, no caso para aves poedeiras, ok? A gente vai formular aqui uma ração, nós vamos mostrar para vocês o processo, algumas particularidades dessa espécie. A formulação em geral é algo que eu gosto muito de fazer, tá? Eu sempre, como zootecnista, sempre tive aí o desejo de trabalhar na formulação de ração, dentro de fábrica de rações. Hoje a gente trabalha, né, aqui no ensino, na pesquisa, e também a gente oferece alguns cursos aí de formulação, onde a gente já ofereceu esse curso de formulação em escolas aqui em Minas, fora de Minas e até mesmo no exterior. Então, a gente vai trabalhar de uma maneira bem simplificada, bem direta, destacando alguns itens, ok? Nós vamos trabalhar com o programa PLE, ok? Que é um programa que faz basicamente tudo que a gente precisa em termos de formulação de ração, ok? Bom, antes de começar a falar da formulação de ração para galinhas poedeiras, eu vou mostrar para vocês onde que nós vamos pegar as necessidades nutricionais desses animais, bem como o nível de inclusão dos ingredientes, porque essas informações vão ser cruciais para o nosso processo de formulação. Lembrando que a gente já gravou, já postou aqui no canal, um vídeo onde a gente abastece o PLE, que é esse programa, com dados, ok? De composição de alimentos, de nutrientes, ou seja, a nossa matriz nutricional já está pronta porque a gente já fez isso em outro momento, ok? Vamos lá? Pessoal, então aqui nós estamos dentro da tabela do Rostan, tá? Página 330, a tabela de exigências nutricionais de galinhas poedeiras semipesadas de desempenho médio superior sob a temperatura média de 26 graus, ok? Bom, nessas condições, nós vamos trabalhar com essas necessidades que ele coloca. Então, ele coloca aqui um ganho de peso, nós vamos considerar esse peso dessa galinha com esse ganho por dia, ok? Com esse consumo. Esse consumo pode variar, e é claro, se o consumo varia, os níveis nutricionais devem ser ajustados. É muito importante você sempre estar consultando o manual, né, da linhagem que você trabalha, porque o consumo varia demais e é claro que as necessidades também vão variar, os níveis nutricionais vão variar conforme o consumo. Então, você pode estar ajustando isso conforme as aves que você tem aí. É claro que se você quiser formular uma ração geral para galinhas poedeiras, não dá, né, para você especificar tanto. Você vai vender essa ração no mercado, vai ser uma ração de prateleira de supermercado, você vai ter que escolher uma necessidade nutricional aí, e aí eu indico você sempre trabalhar com valores médios, ok? Aqui, por exemplo, nós estamos propondo um consumo de 106,6 gramas por dia. E assim, as necessidades que nós vamos trabalhar vão ser 2.850 quilocalorias de energia metabolizável por quilo, ok? A proteína bruta, nós vamos trabalhar com 15,98, ok? O cálcio, 4,22. O fósforo disponível, 0,345 aqui, ok? E os aminoácidos, nós vamos trabalhar com 0,798 de aminoácido digestível, lisina digestível, e metionina mais cistina, 0,782. Aí você vem e pergunta, eu poderia considerar outros nutrientes? Sim, eu poderia considerar vários outros. A proteína bruta digestível, sódio, potássio, ácido linoleico, ok? E vários outros aminoácidos. Eu poderia formular essa ração de uma maneira mais completa. Aqui, a nossa formulação é introdutória, é o nosso primeiro exercício de formulação de ração dentro aí da disciplina de formulação. Então, a gente vai começar de uma maneira mais simples e vocês vão ver que a gente vai evoluindo com a formulação de ração para outras espécies, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês o nível de inclusão dos ingredientes alternativos, onde que nós vamos achar, ok? Pessoal, no processo de formulação de ração, então, é necessário que eu veja aqueles alimentos que são problemáticos, ok? Para me saber o nível de inclusão máximo que eles podem entrar. Então, é claro que eu vou consultar uma tabela para isso. Aqui, por exemplo, nós estamos dentro do farelo de trigo. Aqui a composição do farelo de trigo que nós utilizamos para abastecer o programa no outro vídeo, ok?
E nesse caso, Rostanho também traz aqui, tá, o nível prático, ou seja, quanto normalmente se usa desse ingrediente e o nível máximo que se pode utilizar para que não tenha problemas. Normalmente, quando a gente utiliza o nível máximo, nós não temos problema, a não ser que a gente comece a colocar tanto alimento alternativo em nível máximo que o efeito antinutricional desses alimentos vai se somando. Isso é preocupante. Então, normalmente, quando se utiliza farelo de trigo para galinhas poedeiras, normalmente a gente considera aí cerca de 6%, mas você pode colocar até 15%. Isso nós vamos deixar em aberto a quantidade para o programa ver a melhor quantidade, ok? Então, esse é o farelo de trigo. Nessa primeira ração, a gente vai utilizar também óleo, e óleo não pode entrar demais na alimentação. Então, agora nós vamos ver a tabela do óleo. Bom, então aqui nós estamos com a tabela do óleo de soja, ok? E nós vamos procurar aqui os níveis de inclusão, tá aqui, ó. Recomendações para galinhas poedeiras. Normalmente se trabalha com 3% de nível prático e nível máximo 7%. Nós vamos deixar o nível mínimo liberado e sempre o nível máximo nós vamos colocar a indicação do rostanho, ok? Se a gente colocá-lo demais, eu posso ter problema da conservação da ração, ok? Bem como problemas de processamento, principalmente quando eu vou trabalhar com rações extrusadas e peletizadas, ok? Então, vamos trabalhar com esses níveis. Agora, então, nós vamos lá para o programa de formulação para a gente poder começar a montar a nossa fórmula para aves poedeiras, ok? Pessoal, então aqui nós estamos dentro do programa. Bom, inicialmente, quando a gente vai formular, a gente vai em alimentos e pega o número desses alimentos, porque você vai precisar desses números. Aqui é claro que nós estamos iniciando, nós vamos utilizar praticamente todos os alimentos e está muito fácil a gente pegar a ordem. Mas pode ter vezes que você tem 60 alimentos, você vai ter que anotar o número de cada um desses alimentos que você vai utilizar na formulação. Assim vai ser também com os nutrientes que você vai trabalhar. E como a gente tem muitos nutrientes cadastrados aqui, ó, veja que a gente vai escolher alguns números. Nós vamos trabalhar com peso, que é uma exigência do programa. Depois, 3, energia metabolizável para galinhas, ok? 6, a proteína bruta. 7 e 8, que é o cálcio e fósforo. O 9, que é a lisina digestível para aves. E a 11, que é a metionina mais cistina digestível para aves, ok? E agora, então, nós vamos começar a nossa formulação. A gente vai em fórmulas, ok? E aqui nós vamos dar um nome bem bacana para essa formulação, ok? Rações de mercado que vão ser vendidas em prateleira tem que ter um nome, tá? O nutricionista também tem que ter noções de marketing, tem que explorar isso bem, ok? Então, aqui, a gente vai trabalhar com Super Eggs, ok? Vai ser o nome da nossa ração. E aqui nós vamos jogar os alimentos que nós vamos trabalhar. Então, como a gente vai trabalhar com praticamente todos os alimentos que a gente cadastrou, nós vamos jogar o número dele aqui, ó. A gente digita 1, dá Enter, ele vai passar para a coluna seguinte, e aí nós vamos dar mais 3 Enter até chegar na coluna de baixo, ok? Por enquanto, a gente não vai mexer em máximo e mínimo. Daqui a pouco nós vamos explicar o que é essa coluna de máximo e mínimo. Então, nós vamos adicionar os demais alimentos. Vejam que a gente está adicionando os alimentos que a gente cadastrou no outro vídeo, ok? E temos uma fonte direta de cada nutriente, ok? Bom, além da fonte direta, é importante que você tenha também outras fontes que consigam associar 2 nutrientes ou fontes estratégicas que vão favorecer o cálculo de ração, né? Por exemplo, se você pede só 6 nutrientes, você não vai ter somente 6 fontes, porque isso somente dificulta a resolução matemática do teu cálculo de ração, ok? Você tem que ter muito mais para o programa poder escolher, até mesmo para ele ter opções para baratear essa ração para você. Bom, então nessa tela nós temos os alimentos da ração. Agora nós vamos incluir o nível de cada um, o nível mínimo e o nível máximo. O nível mínimo, quando a gente quer pelo menos aquilo, e o nível máximo, quando a gente quer trabalhar até com aquela quantidade daquele alimento. Bom, milho e farelo de soja, normalmente nós não temos limitação. Agora, para farelo de trigo, para esses animais, a gente tem que limitar, principalmente porque a
fibra do farelo de trigo é rica em polissacarídeo no amiláceo e ele em grande quantidade, quando incluído em grande quantidade, a gente vai ter queda na digestibilidade. Então, conforme a tabela do Rostan que a gente consultou agora há pouco, nós vamos incluir aqui no máximo 15%. Quanto que o programa vai incluir? Não sei, ele vai verificar o melhor custo-benefício. Vamos supor que você queira, né, colocar pelo menos 5 de farelo de trigo, você quer forçar. Então, você viria aqui no mínimo e colocaria 5%, ok? Bom, para minerais também, normalmente ele coloca a quantidade necessária, ele não estoura tanto, a não ser que sobre muito espaço na sua ração, ele completa com aquilo que é mais barato, que é o calcário. Ok? Isso pode acontecer. E se isso acontecer, é claro que depois a gente vai voltar na ração e vai melhorar essa ração, ajustando o nível de cálcio, ok? A gente não ajusta calcário. Nós não estamos ajustando o alimento nesse caso, nós vamos ajustar o nutriente, conforme vocês vão ver. Lisina e metionina, mesma coisa. O problema maior vai ser aqui o óleo de soja, que não pode vir em grandes quantidades, e nós vamos limitar a 7%, ok? Bom, considerando que o óleo, quando incluído em 2 a 3% para aves, ele proporciona vários benefícios, dentre eles a melhoria da digestibilidade dos demais nutrientes, nós vamos trabalhar com pelo menos 2% de óleo. Olha lá, a nossa ração pode ficar um pouquinho mais cara, mas o benefício nutricional disso aí vai ser muito elevado. Então, nós vamos trabalhar com 2% de óleo. Bom, então aqui eu já coloquei os alimentos e limitei alguns. Alguns alimentos, como sal e premix e antioxidante, eu vou ter uma inclusão já pré-fixada, ok? No caso do antioxidante, normalmente eu coloco 100, 200 gramas por tonelada, ok? E o próprio fornecedor me fala quanto incluir, assim como o premix. Então aqui eu vou trabalhar com 100 gramas por tonelada, isso vai dar em porcentagem 0,01%. Então, 0,01, ok? No mínimo e no máximo. Por que eu coloco no mínimo e no máximo? Para ele travar a inclusão. Ele vai colocar exatamente o quanto você pediu, ok? No caso do premix aqui, mínimo 0,5, máximo 0,5, ok? E no caso de sal, para galinhas, a gente tem trabalhado com mínimo 0,4 e máximo 0,4 para ele colocar essa quantidade. Vejam aqui, ó, um erro desse programa muito interessante, que aqui eu estou tentando colocar no máximo e ele não aceita. Nesse caso, eu posso apagar o mínimo, coloco o máximo, vou lá e repito o mínimo no programa. Ok? Se mesmo assim você tiver dificuldade, você aumenta essa última casa decimal aqui em 1, ok? A última casa, que isso aí não vai proporcionar mudança nenhuma. Então, aqui, ó, meus alimentos estão preparados. Só que numa ração, o que o nutricionista faz? De um lado ele tem os alimentos, mas de outro lado ele tem os nutrientes que vão ser exatamente a sua necessidade nutricional. Então, eu tenho que informar para o programa quais que são as necessidades nutricionais que eu quero atender com esses alimentos, com essas restrições. Então, agora, nós vamos lá em nutrientes, na F4, tá vendo que ali tem uma tecla F4, eu vou nos meus nutrientes e vou colocar os nutrientes que eu quero equilibrar. Vejam bem, e isso é importante, ó, uma tela é de alimentos, outra tela é de nutrientes. De novo, alimentos e nutrientes, são duas coisas diferentes. Então, aqui eu entro com aquele peso que eu falei para vocês, que é uma estratégia do programa, não é um nutriente propriamente dito, e entro sempre com mínimo de 100, máximo de 100. Como cada alimento está cadastrado lá peso 100, ele vai trabalhar sempre em porcentagem. É algo que o programa necessita para rodar, né, dentro lá do sistema de programação linear, matriz e determinantes que ele utiliza, ok? Bom, e agora eu vou entrar com meus nutrientes que eu coletei os números. Então, o 3 aqui, ó, energia metabolizável para aves, ok? O 6, que é a proteína bruta. O 7, o cálcio. O 8, fósforo disponível. O 9, que é a lisina digestiva para aves. E o 11, que é a metionina mescistina. Bom, e qual que vai ser o nível deles? O mínimo? Nós vamos colocar a exigência nutricional. Tá? Uma dúvida que os estudantes sempre têm quando a gente está trabalhando isso é justamente se coloca no mínimo e no máximo.
Bom, a exigência nutricional é pelo menos a quantidade de nutriente que a gente deve oferecer por animal. Então, sempre nós vamos colocar no mínimo. Quando o programa estoura demais aquele nutriente, aí a gente vem e trava o máximo. Mas a gente sempre começa colocando no mínimo e depois confere o máximo, podendo travar, ok? Então, vejam bem, olha só. Aqui, energia metabolizável, tirando os valores daquela exigência nutricional que eu mostrei para vocês no início do vídeo. 2.850, o quê? Quilocalorias de energia metabolizável por quilo de ração. Energia vem sempre na milhar, ok? Proteína bruta, 15,98. Cálcio, 4,221. Fósforo disponível, 0,345. Lisina digestível para aves, 0,798. E metionina mais cistina para aves, 0,782. Bom, se por acaso eu formular e estourar demais as minhas exigências nutricionais, depois é claro que eu vou ajustar, ok? Primeiro a gente vai rodar uma ração, você nunca faz ela em um tapa só, de uma vez só. Você roda, vê e vai melhorando ela pouco a pouco antes de enviar para fabricação na fábrica, ok? Então, nessas condições, a gente já incluiu os alimentos, já incluímos também as necessidades nutricionais. Nós vamos dar um ESC para aparecer aqui a opção de cálculo. Tá vendo aqui embaixo? Nós temos a opção de cálculo F3. Nós vamos dar um F3, ok? Ele vai perguntar, confirme-lo, ou seja, sim ou não para confirmar. Então, dá sim e rodou nossa primeira ração. Digo para vocês que quando a gente está dando esse curso, está com os estudantes em sala, gente, a primeira vez que o estudante formula uma ração no computador, o olho dele até brilha e é muito legal, né? Então, vamos lá. Como é que ficou a nossa ração? Aqui na primeira coluna, os ingredientes que nós trabalhamos, ok? Na penúltima coluna aqui, em porcentagem, ok? Aquela quantidade. E como nós estamos formulando 100 quilos, a quantidade que vai ser utilizada para 100 quilos é a mesma, tá? Aqui as duas últimas colunas vão bater. Então, ele está propondo 43,87 de milho, 22,34 de farelo de soja, 15% de farelo de trigo, ou seja, ele está colocando o máximo que ele consegue de farelo de trigo, principalmente porque o preço do farelo de trigo que você colocou no programa está muito em conta. Isso não acontecia antes, né, dessa alta no milho e farelo de soja, mas hoje acontece. Antigamente era muito difícil o programa colocar farelo de trigo, somente quando ele precisava mesmo ajustar a energia, tá? Ele coloca uma grande quantidade de óleo de soja, 6%, fosfato bicálcico, muito calcário, porque a exigência de cálcio para aves é muito elevada, ok? Uma quantidade de lisina, DL-metionina. Vejam aqui vocês que ele coloca mais DL-metionina. O primeiro aminoácido limitante para aves é a DL-metionina, então vem em maiores quantidades, ok? E as quantidades de sal e premix e antioxidante que você está pedindo. A nossa ração está completa. Só que agora nós vamos ter que conferir os nutrientes dessa ração. Ou seja, se aquilo que eu pedi está bem formulado, ok? Está redondo. Vamos lá. Então, eu venho aqui, F3, nutrientes. Olha, aqui o meu nutriente e aqui o quanto que ele colocou, ok? Bom, eu pedi de energia metabolizável 2.850, ele colocou 2.850. Eu pedi 15,98 de proteína, ele me atendeu. Assim como cálcio, fósforo, lisina e a metionina, tá? Aqui vejam que a metionina aqui está arredondando para cima. Eu pedi 0,8, ele coloca 0,798, porque o próprio programa faz arredondamento. Pessoal, nesse caso, a ração está pronta. A não ser que eu fosse colocar mais algum alimento alternativo, ela estaria pronta. É muito comum, né, para essas rações, elas estourarem demais o cálcio, o fósforo. Muitas vezes, quando sobra espaço, o programa coloca muito calcário. Então, seria necessário a gente voltar e regular o máximo de cálcio e fósforo. Isso vai acontecer em rações que a gente ainda vai formular aqui no canal.
como, por exemplo, ração de frango de corte, ração suínos, provavelmente vai acontecer isso. Antes de finalizar, eu quero mostrar para vocês 2 erros que normalmente acontecem muito quando a gente trabalha com esse programa, ok? Bom, suponha aqui, por exemplo, que a gente vai formular, só que a gente não vai deixar colocar mais que 0,5% de fosfato bicálcico. E ele tem uma exigência nutricional de fósforo. Nessas condições, eu travei o máximo de fosfato bicálcico. Se eu pedir para formular, eu dei um ESC DF3, olha, vai dar essa mensagem aqui, que é incompatível. Ou seja, nessas condições, o programa não tem condições de formular o que você pediu, não tem solução matemática. Se isso acontecer, você tem que botar mais alimentos para ele ter mais caminhos para trabalhar. Isso é importante. Quanto mais caminhos, quanto mais alimentos o programa tem para formular, melhor vai ser. Ou você tem que ser um pouco menos exigente em termos de necessidades nutricionais, ok? Então, isso é muito comum de acontecer e para a turminha aí que está fazendo essa disciplina, isso aí vai ser muito comum, ok? Então, agora nós vamos voltar lá na nossa formulação, ok? Isso é muito comum também, gente, quando você não coloca a fonte direta. Imagina, por exemplo, que eu não tivesse colocado fosfato bicálcico e peço uma quantidade grande de fósforo. Ele não consegue formular, ok? Pessoal, para a gente simular um segundo problema que acontece muito nesse programa, eu vou lá em alimentos e lá dentro do milho, olha só, aqui nós temos dentro da composição do milho, lá na energia para galinhas, eu vou colocar um tracinho, tá vendo? Não tem valor, então eu vou deixar esse tracinho aqui. Quando eu for formular essa ração, ok? Se eu for formular essa ração agora, vou pedir para calcular, ele não vai entender o que é aquele tracinho e vai me dar essa mensagem aqui, ó, sem dados, sem tábuas. Ou seja, toda vez que faltar uma informação de algum alimento, ele dá essa mensagem, é muito comum. Nesse caso, você tem que pegar alimento por alimento e ver se tem essas informações. Aí você fala, bom, mas esse alimento tem 0 desse nutriente. Sim, então você tem que ir lá e colocar 0. Senão, ele não entende. Se for tracinho, ele não sabe o que é. Ok? Então, nós vamos voltar agora e vamos colocar o valor lá do milho, 3.294, ok? Para a gente deixar o programa todo redondinho, para a gente continuar com ele para os próximos vídeos, ok? Então, aqui a gente vem dentro da composição do milho, 3.294, e pronto, e ok. Beleza? Pessoal, então essa aí foi a nossa primeira ração, muito simples. Nós vamos complicar bastante esse processo de formulação a partir do momento que a gente for formular para outras categorias e espécies animais, ok? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, tá? Faça a inscrição aí para ajudar também na divulgação do nosso trabalho. Muito obrigado, valeu!